Dia de Finados é uma data em que muitas lembranças vêm à mente. Lidar com perdas não é fácil e a psicóloga especialista em controle do estresse, Rosália Moreira, está aqui com a gente no estúdio para conversar um pouco sobre isso. Boa noite, Rosália. Boa noite. Obrigada pela sua presença aqui no TVO Notícias. Bom, assunto delicado, perda, né? Cada um vivencia isso de uma forma. Não tem uma receita, o que é certo e o que é errado, né, doutora Rosália? Não, até porque é uma experiência bastante dolorosa na vida das pessoas, que traz aí um sabor de vulnerabilidade, de impotência, porque chega a ser uma invasão, um assalto mesmo nos nossos planos, projetos de vida, né? E que nos exige aí alguma acomodação. Adaptação, né? E apesar de ser algo natural, que todo mundo vai, né, passar por inevitável. isso, por que é tão difícil lidar com isso, Rosália? Na verdade, o luto em si, ele é um processo individual, chega a ser egocêntrico, porque eu não tenho como viver o luto para você, né? Então é um processo que é meu, ele é individual. Nessa ressignificação mesmo, dessa perda, dessa pessoa que se foi. Isso vai depender muito também do vínculo, do papel que essa pessoa tinha na nossa vida, do espaço que ela preenchia ou deixava de preencher também. Então, assim, é muito individual realmente. É muito individual. E é importante que a pessoa vivencie realmente esse luto, porque a gente vê muita gente meio que uma fuga, né, Rosália? Viaja, não chora, se bloqueia, acha que não chorar não, eu tô sendo forte. Não é bem assim. Na verdade, tem alguns erros que as pessoas cometem, né, com essa perda. A questão de tentar esquecer a pessoa que se foi é um grande erro. Então, na verdade, a gente tem que reconhecer, sim, dar um significado a essa dor, a esse sofrimento. A outra questão também que as pessoas acabam fazendo é de idealizar a pessoa que se foi, né? Então, assim, acaba... Era perfeito, né? Exatamente. E não é erro nenhum, a pessoa não tem que se culpar por, às vezes, falar, não, a pessoa tem que reconhecer, sim, tinha qualidades tais, mas também tinha defeitos tais. Isso não é nenhum problema, né? E as pessoas começam a encarar dessa maneira. Um outro erro seria também a questão de estar se vitimizando, né? Então, assim, as pessoas têm uma tendência, algumas, claro, de usar como muleta essa perda. E aí começa a justificar todas as suas mazelas, todos os seus defeitos com a perda de alguém, de algum ente querido, né? E o bloqueio, a gente pode dizer que ele acarreta problemas bem maiores do que vivenciar esse luto? Com certeza, e aí a pessoa pode ter uma depressão, pode ter uma síndrome do pânico, crise de ansiedade, que assim, elas podem não aparecer imediatamente, mas lá na frente vão trazer grandes obstáculos para o crescimento pessoal mesmo, né? Então, assim, a questão da tristeza, ela tem que ser vivenciada sim. Inclusive, se você tem motivos para estar triste, ele vai te trazer grandes contribuições nesse crescimento pessoal, esse olhar para dentro, né? É preciso ser tolerante ao sofrimento, Rosália. Então, assim, fingir que nada aconteceu, tentar seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Às vezes as pessoas têm esse erro de falar, olha, não fica pensando nisso. Ao contrário, pense sim, veja o que está te machucando, veja o que você pode tirar disso, sair desse ponto e crescer com isso. Né? Agora, como que eu posso ajudar alguém que está aí numa fase de luto? Porque é uma situação complicada, a gente não sabe nem o que fala direito, né, Rosália? Com certeza. O que a gente pode fazer? Na verdade, é exatamente ajudar nesse processo de mudança. Que toda mudança, toda perda, na verdade, ele supõe uma mudança, né? E toda mudança nos gera uma perda. Então, assim, é auxiliar a pessoa nesse crescimento mesmo, nessa ressignificação. Por isso que ele é tão individual. Porque para alguma pessoa essa perda pode ter um significado, mas para outra pessoa um significado totalmente diferente. Então eu perceber e reconhecer o que isso está gerando e ver o que eu posso mudar na minha vida a partir daí. E a questão do remédio, Rosália, é indicado ou realmente é vivenciar realmente? Exatamente, é camuflar, na verdade, camuflar o problema. Exatamente, porque uma hora ou outra ele vai vir. Então você tem que se permitir realmente colocar para fora da maneira que lhe convém. Às vezes a nossa sociedade, principalmente no início, vê isso como imaturidade, como insano, e na verdade não é. Então, se você tem que, no início, no primeiro momento, se sentir culpado de alguma maneira, se quiser duvidar por que isso aconteceu, questionar, sentir raiva, se esse for a expressão do seu sentimento no momento, coloque para fora.
para depois você fazer esse processo de ressignificação e de mudança. Agora, realmente. esse tempo também, o luto tem um tempo determinado. Até que ponto, né, Rosália? Porque se perdurar por anos, já pode ser que tenha alguma coisa errada e que o problema não seja o luto em si, seja a pessoa. Exatamente. Como ela enfrenta isso? Tem a ver muito com essa questão também do perfil de personalidade, né? E também o quanto dura esse processo de negação. Porque é um processo natural, sim, também do luto, você negar a perda. Mas ele também não pode perdurar por muito tempo, senão você vai estar evitando ter uma qualidade de vida, uma vida que seja realmente plena, que seja tranquila, né? Então, assim, que você tenha uma vida que seja realmente satisfatória. Então, assim, se for o caso, busca ajuda, não é vergonha para ninguém, a gente precisa, né? E assim, tudo vai depender também, uma coisa que influencia muito, claro, tem uma questão pessoal, individual, mas também o meio que a gente vive. Então, as questões culturais do meio, eles também vão determinar se eu vou ficar eufórico em determinado momento ou se eu vou ficar tranquila. Então, assim, tudo isso vai depender, claro, né? Mas é bom, a pessoa tem que vivenciar esse momento, sim. E como eu disse, assim, a questão da tristeza, ela tem que ser vivida. E esse olhar, se você tem esse motivo para sofrer, olha para dentro, vê o que você pode tirar de proveito disso. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença, Imagina, Rosália. eu que agradeço. Daqui a pouquinho tem a previsão do tempo e você vai ver ainda todas as dicas de eventos e shows no fim de semana em Uberlândia. É rapidinho, eu volto já já.